Faltam 4 dias para a decisão do segundo turno e estamos literalmente nos últimos momentos da disputa. E qual é o caminho que as propagandas eleitorais resolveram escolher nessas horas que restam? Elas estão escolhendo economia e questões sociais. Vamos ver de que maneira. Reportagem de Juliana Lopes. Nos programas de rádio e TV desta quarta-feira, Lula e Bolsonaro trataram de questões econômicas e sociais, as mais caras para o eleitorado de indecisos. A campanha petista destacou o aumento do preço dos alimentos nos últimos anos e culpou o governo Bolsonaro pela alta. Lula mencionou um plano para a renegociação de dívidas e empréstimos com juros baixos. O ex-presidente acusou o chefe do executivo de planejar o fim da correção do salário mínimo pela inflação. Já o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, destacou a liberação do Auxílio Brasil durante a pandemia de Covid-19 e também prometeu renegociar dívidas da população por meio da Caixa Econômica Federal. O plano inclui dívidas com outros bancos. Bolsonaro ainda se comprometeu com o reajuste real do salário mínimo. Isso fez com que o tema da economia se tornasse o mais importante dessa semana. Isso porque a gente ainda tem 2% de eleitores indecisos, 5% brancos e nulos. Então, o que pode sensibilizar esses indecisos e brancos e nulos é exatamente a pauta econômica. Na reta final, a campanha bolsonarista tenta se recuperar do impacto causado pelas notícias de que a equipe econômica pode desvalorizar o salário mínimo e as aposentadorias. Paulo Guedes negou a possibilidade, mas internamente o QG de Bolsonaro precisou recalcular a rota e até cogitar a participação do ministro da Economia nas inserções diárias. Do lado de Lula, a movimentação foi vista como uma ferramenta para conquistar eleitorado e um assunto de peso para o último debate antes do pleito. Em nova rodada das pesquisas Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, 33% das pessoas que responderam ao levantamento disseram que a economia é o principal problema do país hoje. Outros 25% disseram que são as questões sociais, justamente os pontos em que os candidatos focaram na propaganda eleitoral. Além disso, 43% responderam que a economia no Brasil piorou no último ano. Essa percepção se dá principalmente entre as parcelas da população que recebem até 2 salários mínimos e aquela que recebe de 2 a 5 salários mínimos. Discutir economia, lamentavelmente, aos 45 minutos do segundo tempo, numa campanha eleitoral, ainda que tardiamente, será decisivo para esse eleitorado que ainda está em dúvida ou que ainda optaria por votar branco e nulo. Caio, é realmente difícil agora a situação que a gente se encontra quando a gente olha para as campanhas. Veja quanto tempo nós dedicamos a analisar os imponderáveis. Imponderáveis mais ou menos previsíveis, que não saiu do nada essa história toda do TSE. Mas, enfim, ela tem um impacto na campanha que a gente estava tentando averiguar na nossa primeira parte aqui. Agora a gente tem os clássicos, né? Questões sociais e econômicas, a gente pode descrever isso como um fundamental em qualquer campanha eleitoral, em qualquer parte do mundo. Basta olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Como é que as duas campanhas estão combinando esses dois elementos? William, a estratégia do PT desde o começo foi explorar economia e social, né? E por vezes eles se viram saídos do centro de gravidade, né, que é a expressão que a cúpula lá da campanha do PT usa, quando o Bolsonaro tentava puxar para outras questões, como agora, como essa semana, como na reunião dos embaixadores, como no 7 de setembro. Então sempre ficou um centro gravitacional focado do Lula em economia popular, Brasil Real, bolso do brasileiro e por aí vai. Só que teve um problema que na medida em que alguns indicadores econômicos, como desemprego e inflação, começaram a apresentar melhorias, esse discurso do petismo começou a ganhar uma concorrência do discurso do Bolsonaro. E aí a campanha virou costume, religião, aí descambou para fake news. Então, embora esse sempre tenha sido o eixo central, acho que até das duas campanhas, se eu considerar os profissionais da campanha do Bolsonaro, a ala política, centrão, que sempre focaram, vamos vender o governo, vamos explorar economia, vamos jogar para frente, vamos falar do governo Dilma. Esse sempre foi o eixo, mas essa campanha em muitos momentos se viu, tanto pautados por um lado ou pelo outro, em desvios
dessas rotas, com algumas bizarrices, até canibalismo, com alguns absurdos como pedofilia e com questões jurídicas como que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Ninguém conseguiu manter o eixo, no fundo, é o que o Caio está dizendo. William, eu senti uma mudança no eixo da campanha do PT do primeiro para o segundo turno em relação à economia. No primeiro turno, a iniciativa toda do PT era vender como era bom no tempo do Lula e os legados do Lula e etc. Com esse crescimento tão forte do antipetismo, isso não estava dando conta. E aí eles partiram para atacar o Bolsonaro. No momento em que eles falam, não, o Bolsonaro vai acabar com a redução, com o reajuste do salário mínimo, eles invertem um pouco a discussão. Sim, é uma bandeira do Lula, o reajuste do salário mínimo real, mas ela sai daquela questão esperançosa, das boas lembranças, para uma estratégia de ataque. No caso do Bolsonaro, ele não tinha um discurso na economia e com a PEC Kamikaze, com tudo que eles fizeram para driblar a lei eleitoral e o que eles vêm fazendo na Petrobras, eu estou até pegando aqui, olha, nós estamos há 28 dias segurando o preço da gasolina. É outro exemplo da máquina. A defasagem já está em 16% para a gasolina e 13% do diesel. A gente já vê que a deflação que veio nos últimos 3 meses já foi embora. Então, assim, eles fizeram um movimento forte para apresentar esses bons índices para tentar influenciar o pleito. E agora isso está se esvaindo. Agora, nós estamos na seguinte situação, como foi ressaltado, né? Estamos há 4 dias das pessoas irem às urnas, quer dizer, é decisivo em qualquer eleição. É isso, eles consideram, Felipe, eventualmente, que essa, digamos, final da final exige que eles voltem ao que são os eixos tradicionais? Porque até agora o que todos nós descrevemos aqui foi a perda do centro de gravidade em função do imponderável. Olha, a campanha do Jair Bolsonaro sempre teve uma tensão, né? Resgatando um pouco o que a gente estava falando do primeiro bloco, e que eu aponto há meses, que é o Jair Bolsonaro ou ele vai buscar voto ou ele fica nessa contestação de resultado, preparando o terreno para a derrota. E aí o pessoal do Centrão fez uma pressão, deram uma acalmada no Jair Bolsonaro, ele foi lá catar voto. Falar de economia, falar da religião, dos costumes, acusar os adversários de querer legalizar as drogas, de querer legalizar o aborto, mas ele não resiste a voltar a se preparar para o eventual cenário de derrota, porque ele não quer aceitar a derrota. Então, assim, é como se um lado da campanha buscasse a vitória e outro se preparasse para perder sem aceitar a derrota, dizendo que houve trapaça, dizendo que foi roubado. E há uma tensão nisso, porque esse discurso desse lado mobiliza ali a base mais reacionária, mas pode afastar o eleitor nem. E o outro, ele compete ali com o PT, com essa comparação entre administrações. E em relação ao PT, só para completar rapidamente, não tem muito o que fazer com o antipetismo. O Lula não vai chegar e ficar argumentando que ele, espontaneamente, no debate ele vai ter que responder alguma coisa, que ele não tem responsabilidade sobre o mensalão, sobre o petrolão, porque aí ele fica na defensiva. Então a única coisa que resta é tentar turbinar a rejeição ao Jair Bolsonaro. E aí houve vários episódios recentes que ainda facilitaram esse serviço para o PT. Fornecidos pelo próprio Bolsonaro. Pelo próprio Bolsonaro, grande opositor de si próprio. Caio, porém eles prepararam peças publicitárias que custam um dinheirão, tem um monte de gente nas equipes olhando o que vai fazer, qual é o tom. Qual é o tom que você percebeu nessas peças agora exibidas na reta final da campanha? Não, eu acho que a gente tem que separar, William, o que nesses últimos dias e essa última semana, o que é horário eleitoral gratuito. Mas é disso que eu estou falando, tá? Não, nas peças sente um tom de muito disputa de legados e muito projeções, o futuro comigo é melhor do que com o outro. Okay. Basicamente isso. Ou seja, bem convencional. Mas é preciso, William, separar daqui até domingo os 3 tipos de campanha. O debate, a gente vai ver de tudo. Debate da Globo, sexta. O horário eleitoral acaba, sexta é o último dia, então ali é outro tom, ali não entra tudo, ali é marketing. Tem a campanha de rua, tem esses declaratórios, né? Então, para cada plataforma, ou se a gente considerar tudo isso aqui um teatro, para cada palco,
é uma forma, né? Aqui, por exemplo, o Bolsonaro, nessa declaração, ele não estava falando para o público classe D e E. Ele está falando, né, para outro público que se mais conquistável com esse tipo de discurso. Agora, no debate, ele não vai ficar 2, 3 horas falando disso. Ele vai ter que falar do seu governo, vai ter que projetar um futuro, né? Então, para cada palco é um discurso e rua também, porque vai ter discurso, vai ter rua no sábado, principalmente, quando já não tem mais TV e no dia seguinte ao debate. Não, eu sou grato para você ampliar a conversa, porque eu estava sendo específico como é que está o tom que os marqueteiros emprestaram essas peças de última hora porque estamos na final. E você ampliou, isso não é só isso. Tem o que eles apresentam na televisão, tem o que eles são capazes de mobilizar de pessoas na rua, tem o que eles consideram que seja a bala de prata. Redes sociais eu estou considerando está sendo mobilização. previsto uma avalanche aí nesse fim de semana. Estou considerando mobilização. Festival de fake news nesse fim de semana. E aí trata da gente analisar se esse blend está funcionando bem para que lado, Raquel? Não sei, William, a gente vai descobrir no domingo. Deu um gatilho agora falar de blend, viu? Blend? Deu um gatilho. Olha, uma coisa o Bolsonaro conseguiu com todo esse último movimento, que foi deixar em segundo plano o Roberto Jefferson. Ok, por exemplo. Isso aí morreu no noticiário. E era uma das intenções, certamente, quando ele teve toda essa iniciativa, quando eles convocaram nas redes sociais a imprensa, as pessoas, para uma entrevista coletiva em que seria revelado algo assim muito grandioso. Desde foi a o tentativa, começo, como para usar a analogia que vocês fazem, né, de sair das cordas para voltar para o centro do ringue. Agora, o bolsonarismo tem isso, de você sair de uma polêmica, de algo que pegou mal para você mesmo, e criando outra. Né? Não, o governo inteiro foi isso. O governo inteiro tinha uma crise, você entrava em outro assunto, ou tentava desviar você. Então, eles, mas né? tem uma decisão dentro da campanha do PT, de principalmente na propaganda eleitoral e em cima do Jair Bolsonaro por conta do salário mínimo. Eles acreditam que essa perspectiva de perda de direitos para a população mais pobre pode custar para ele a eleição. Se a estratégia do PT vai dar certo, não sei, a gente só vai saber no domingo, mas a estratégia é essa. Não há papo de inserção comercial que contenha isso. Porque é isso que o Caio falou, é outro público, outro segmento. O cara não vai responder a acusação sobre salário mínimo com o TSE está atrapalhando aqui. Então o que a gente está vendo é o Bolsonaro na defensiva. Ele está tentando sair da defensiva, mas com uma estratégia que, eleitoralmente, eu não sei se é eficaz, porque, repito, isso dá muita mobilização para o eleitorado que ele já tem. Na defensiva? Defensiva desde as venezuelanas. Os 15 primeiros dias do segundo turno, eles estavam bem e se sentia pelo humor. E desde o caso das venezuelanas, eles estão completamente na defensiva. Vai ter muito para a gente conversar ainda, Raquel. Não tem mais perguntas hoje para você. A não ser meu agradecimento efusivo e boa noite. Felipe Boa noite, Bach. Obrigado. Não, para nós é sempre um prazer tê-lo aqui na roda. Volte sempre. Caio, obrigado, boa noite.